Bom, a gente sabe então, por esse panorama, que o homem não tem culpa, sabemos também que isso é tudo uma manipulação, mas antes de você explicar da manipulação, como é que está o ambiente acadêmico? Não tem ninguém que está falando que é bobagem, negócio de aquecimento global e tal? Tem associações internacionais já, eu também faço parte de uma delas, né? Tem a Amigos da Ciência, Friends of Science, a Clintel, a CO2 Coalition, que é a coalização CO2, tinha mais uma. Tinha mais uma aí, agora eu não estou lembrado. Tem 4 já. O pessoal está se reunindo para poder brigar com esses caras, mas eles estão... São mais fortes, né? Eles têm o poder de tudo, né? Eles têm o poder de tudo. E são quantos profissionais que estão ligados aí? Quantos cientistas? Tem uma média de uns 2.000, 3.000 pessoas já. Que não acreditam nessa história que aquecimento é causado pelo homem. E disso também tem um espectro muito grande, né? Tem os caras que falam que é desde pouquinho, aos que são que nem o radical que tá lá na ponta quase caindo do espectro, que fala que isso é uma piada que não tem pé nem cabeça. Tá. O Ian Plimer tá nesse espectro como eu, o Neil Shaviv, que é Nossa, esse é sensacional, ele é israelense, ele é astrofísico. Então imagina, o cara conhece muita coisa, ele casou coisas da geologia com as coisas de paleoclima e astrofísica. Cara, as influências interestelares no planeta Terra são absurdas. Hoje já é fato, coisa que nos anos 91, 95, eles estavam achando que ainda era uma teoria, ainda é uma hipótese, ainda não. Hoje já é fato que raios cósmicos controlam a grande formação de nuvens do planeta Terra. Nossa, então se aumentar os raios Se tiver raios cósmicos que tiver disponibilidade de umidade, o planeta vira uma bola de nuvens e as nuvens controlam. Olha só que loucura, professor. As nuvens controlam de 1/4 a 1/3 do balanço de energia do planeta. Eu não estou falando de balanço de radiação, que é o IPCC fala, que é um conjunto menor. Eles não entendem isso. Eles só sabem falar, não, o clima é regido por radiação. Eu falei, cara, não é. O resto eles falam que é tudo processo de retroalimentação. A água não existe nos caras. O Marcel Leroux, cara, o francês, falava, cara, vocês não têm água no seu modelo? Vocês tiraram um elemento principal da natureza. Vocês querem achar que a gente tem que confiar em vocês, cara? Agora, desses cientistas que são esses descrentes que não acreditam no aquecimento global causado pelo homem, eles dizem, e você também, tem um aquecimento global atualmente ou não? Não tem. Porque são duas coisas diferentes. Uma é você dizer, não tem nenhum aquecimento global. Outra coisa é dizer, a Terra está esquentando, mas não é causada pelo homem. Não, mas aí que tá. Quando a gente pega... Eu estava esperando sair a carta síntese dos satélites. Quando saiu a carta síntese dos satélites, tá lá. Você está imaginando uma plataforma espacial que está a 600, 700 km de altitude, medindo mais de 510 milhões de quilômetros quadrados, procurando flutuação na segunda casa decimal da temperatura. Você acha que isso é real? Não. Não é. Tanto que a gente faz escola, laboratório de física 1, 2, 3 e 4, que é uma encheção de saco, mas é para você aprender na sua cabeça que quais são os valores matemáticos, numéricos das suas medições que têm significado físico. Olha só, professor. Aí vamos começar a teoria dos erros. A gente tem que estudar tanta coisa, aí os caras são... Por que me enfiaram, né, esses calhordas, vou falar bem a verdade, por que eles enfiaram a gente para estudar todas essas coisas para chegar agora e jogar tudo fora? Então, agora vocês vão aguentar tudo que vocês fizeram a gente estudar. Né? Vocês não fizeram estudar todas essas coisas? Não encheram o nosso saco? Não, você tem que saber. Então, agora vocês vão ter que aprender também, que vocês estão deixando. Se você está falando que tem teoria dos erros, que cada processo desse tem um erro e ele vai se expandindo... E existe a progressão dos erros. A progressão dos erros, que não é assim, somando 1 mais 1. Tem equações pesadas, robustas, que falam, o erro é 10%, o erro é não sei o quê. Tem barra de erro que é muito maior que medida... Né, as do IPCC para o CO2, você dá risada. Bom, então tem alguns aqui que podem até esfriar, né? São nossas incertezas. Eu falei, como é que você está a cara de pau que fala que você tem 97% de certeza das coisas, se as suas barras de erro são enormes? Só para o pessoal entender um pouco do que nós estamos falando. Mas, então você está lá, plataforma espacial, sensor, procedimento matemático, cada membro da equação do procedimento, erro. Aí o cara está me falando que a temperatura está variando 0,01 graus Celsius. Né? Ainda para falar que está fazendo alguma coisa, põe por década. Então eu peguei assim, o planisfério e falei, pessoal, o que está variando aqui de 0,05 para cima ou para baixo? Vamos ajudar os caras também, porque também tem coisa para baixo. Joguem fora. Isso aqui não é informação. Agora vamos nos concentrar onde tem alguma variação. Você vai adorar, professor. Anticiclones em cima dos oceanos, semipermanentes. Nossa, eles estão esquentando 0,1 graus Celsius por década. Pô, então você está medindo a variação de um anticiclone e você está achando que isso é mudança climática? Vai se ferrar. Né?
corrente de Humboldt ela é tão poderosa que o satélite pega. Aí você vê a parte de resfriamento ou de neutralidade na corrente de Humboldt. Então peraí, você está me dizendo que menos 0,1 ou não está acontecendo nada na corrente de Humboldt por década? Faça-me um favor. Vai para regiões sensíveis. Borda de deserto. Borda de deserto a gente sabe que tem processos de antidesertificação e de desertificação, que é ou tem mais nuvem ou menos nuvem. Então, se tiver menos nuvem, o que acontece com a borda do deserto? Aumenta a temperatura. O satélite só sabe ver energia radiante. Está esquentando. Falei, nossa, então o CO2 é altamente seletivo onde ele quer esquentar. Ele sai do planeta inteiro, das fábricas, do mundo, da vaca, do boi, e corre todo mundo para um lugar para chegar e aquecer ali. Antártida, vários lugares esfriando. Frio. A borda dos desertos não aumentaram? Não, as temperaturas sobem exatamente onde tem os desertos. Aí você vê alguma variação. Se tivesse um aquecimento global, o deserto não deveria aumentar? Não. Não? Porque você tem os processos de desertificação e desertificação. A parte nuclear do deserto não muda mais. Os 3 fatores que fazem um deserto. Alta pressão, que fica em cima, então inibe formação de nuvens, é sempre seco. A corrente oceânica fria, a corrente não vai mudar dali. Leva a atmosfera ao estado basal, não chove, acabou, vai ficar aquele jeito pro resto da vida. Então, que aconteça alguma catástrofe. E a sotavento de montanhas. Lembra que a gente falou dos Andes? Sobe. Só que no caso dos Andes, no El Ninho, passa ainda com umidade, né? O certo é o quê? Ficou tudo na barla-vento e sai a sotavento seco e quente. Então, você tem os desertos, a sotavento de montanhas também. 3 fatores. Qualquer coisinha na parte que não é nuclear, que mude, ou seja, mais nuvens ou menos nuvens, porque elas ficam acontecendo, essas coisas, vai refletir. Lembra da... Teve uma época que nevou no deserto. Sim, né? Agora, recentemente, inclusive. Em 2007 nevou, 2009, 2011. Lembra do Sahel, lá nos anos 70, por que teve a Convenção de Nairobi? Né? Qual que foi o grande painel político-científico que eles queriam criar? Era o da desertificação global. Isso, é. Eu falei, nossa, o planeta vai virar Tatooine, né? Lá do Guerra das Estrelas, vai ficar um deserto inteiro. Quer dizer, sabe que os caras estudam nada de clima. Só que os cientistas naquela época eram linha grossa, né? Não é essa porcaria que tem hoje, né? Os caras falaram, não, como assim? Vocês vão falar que está desertificando? Não é o Sahel que tem essa retração, né? Retrai. O Sahel é a transição do deserto para onde não tem deserto. Exatamente. Né? Lá na África você tem o Saara, o pessoal aqui imaginar que a parte de geografia, a parte sul dele você tem um avanço de chuvas que fica lá uns 15, 20 anos avançando, depois elas retraem. Né? E os povos nômades, os caras falam, não, o aquecimento global, mudança climática vai fazer mais pessoas serem nômades. Não, eles estão fazendo isso a vida inteira. As pessoas de história sabem disso. Eles vão conforme as condições do tempo. Os tuaregs vão continuar. Vai e volta conforme as chuvas vão ou voltam. E aconteceu o quê? Depois dos anos 70, que é aquele grande frio, né? Então diminuíram as chuvas. Os anos 80 começaram a esquentar um pouquinho mais, as chuvas voltaram. Então começou a nascer aquela vegetação clássica lá do deserto, né? E aí os caras falaram, então não tem desertificação? Não tinha desertificação aí. É o processo normal de vai e volta que vocês já conhecem há milênios, só que vocês querem inventar que isso é um problema. Então o que aconteceu? Tudo o que acontece agora na natureza é uma mudança. Eles primeiro jogaram tudo fora da história, tudo é mudança. Então outros lugares que acontecem essas variações de temperatura muito drásticas é ali no Estreito de Baffin, entre a Groenlândia e aquela parte cheia de ilhas que nós temos do Canadá ao norte, ali também fica, às vezes muito quente, às vezes muito frio. Ele dá aqueles contrastes nos mapas de satélite. Cara, mas fica quente de um lado, frio na mesma latitude, quente no outro. Então, nossa, esse aquecimento também, é o que eu falo, ele gosta de se concentrar num lugar só. Né? E tá lá o mapa de 40 anos de imagens de satélites térmicas resumido. Eu falei, o que vocês ficaram medindo nesses 40 anos? A flutuação dos grandes sistemas terrestres. Como eles estão se comportando aí, né, apresentando seus padrões durante todas essas 4 décadas. Cadê o aquecimento global, gente? E mesmo que tivesse, significa então que vocês estão pegando um período... não pode esquecer isso, a era dos satélites nasce no período quente, né? Começa nos anos 70, você pegou o frio, começou o quente, então tudo está esquentando. Deixa entrar mais uma era de frio, porque entrou. De 98 a 2015... parou as temperaturas subirem, deu um hiato de temperaturas. Aí os caras falam que isso não pode ser usado. Eu falei, cara, quando o discurso é contra vocês, vocês não gostam que use, né? Agora, quando é a favor, aí tudo aquece o planeta. Mas parou. Simplesmente você vê lá as variações, desce, para, estabiliza. Alguns lugares baixou, outros pararam.
É lógico que é um componente ideológico. Você estudou isso também. Quais são as linhas gerais aí desse visão ideológica? Não vai dar para comentar tudo. Bom, rapidamente, você tem... Na parte de geopolítica é clara, né? Claro, nossa, é muito clara isso daí. Você tem... o grande capital está em cima disso, aqueles mega capitalistas, porque eles estão querendo fazer o cerceamento das tecnologias. Vão caindo, começa lá na camada de ozônio, aquela bobagem toda que inventaram. Aquilo tem uma história que, assim, que é um estudo de caso perfeito e só estão replicando aquilo lá. Vamos derrubar todas as tecnologias que são de baixo valor, que as pessoas podem ter para ter desenvolvimento rápido e curto e barato por coisas caras. É isso que está no frigir dos ovos final, é isso daí. Né? E também agora os comunistas se apropriaram da pauta ambiental também. Sim, né? Isso acontece quando cai o muro de Berlim, né? Claramente todo mundo que era vermelho vira verde. Virou o mundo melancia. Virou tudo melancia. Verde por fora, vermelho por dentro. Por isso que eu falo que o muro de Berlim, na verdade, era uma represa. Estava tudo preso, que quebrou e falhou. Virou Como se os socialistas se preocupassem com a ecologia. Eles destruíram o Mar de Aral. A União Soviética destruiu o Mar de Aral. Só isso, secou lá. Eles se preocupam com absolutamente nada. Isso é uma mentira. Tanto é que a gente viu aí a Terra do Sol lá, aquela porcaria que tem no norte, quando tiraram os plantadores de arroz, né? Aquilo lá virou um horror. Né? Virou uma degradação ambiental gigantesca. Quem cuidava do ambiente era o pessoal da agricultura, junto com os índios que trabalhavam com eles. Você tirou um, tirou o outro, os índios ficaram pobres, e virou um terror aquilo. Parece uma coisa lunar, aquilo ali parece. A erosão, tudo. Você tirou quem estava tomando conta. Agora você chamou um ponto bom. Conta aí da camada de ozônio. Essa aí eu lembro. Isso aí teve um alarmismo, né? Teve, total. A camada de ozônio vai aumentar, acabou, o ultravioleta vai matar as pessoas. Isso é absurdo. Meu Deus. Esse ano, por exemplo, é o 7º menor que nós tivemos, a amplitude, né? A formação de ozônio, né? Foi o 7º menor, em pleno condições de restrição de CFCs, que não sei o que. Falei, cara, vocês pegaram um efeito natural, que vocês são muito sem vergonha e sabem que isso sempre existiu, né? E transformaram isso numa emergência global. Foi em que ano que foi a camada de ozônio? Década de 80? 80. É no final das patentes. O que eles alegaram? A história é sensacional, mas assim, é um pouquinho longa, mas vou tentar resumir. Eles sempre souberam que tem anomalia de ozônio nos polos, sempre souberam. Tá? E o pai dessa questão é o Gordon Dobson, meteorologista britânico. Ele também mexia com astrofísica, astronomia, mas ele é um meteorologista britânico. Ele pegou e falou, irmão, a gente sabe que tem isso. Como é que será que é na Antártida? Porque, como eu falei, até 57, pesquisa antártica era zero. Cara, ele foi para lá. Quando ele chegou lá, ele viu, cara, isso aqui, a anomalia é absurda. O cara é um gênio, ele conseguiu fazer medição noturna, só sem sol, né? Porque você tem que ter sol para fazer as medições. Ele conseguiu fazer sem sol, com luz da lua. Ele falou assim, ó, ele é o primeiro cara que falou assim, as anomalias no ozônio na Antártica são absurdamente maiores. A anomalia que eu tô falando cai, some, não tem ozônio na Antártida. Né? Por que não tem ozônio na Antártida, nos dois polos? Porque não tem sol. O ozônio se forma através do oxigênio, O2, que é o segundo gás constituinte, a 21%. Então o ozônio nunca vai deixar de existir, entendeu, professor? É um absurdo, nunca vai deixar de existir, porque quem faz o ozônio é o O2. E uma vez que forma ozônio, ele só consegue fazer algumas combinações muito esdrúxulas com outros gases, a maior parte deles se autoaniquila e volta a ser O2 de novo. Então, assim, é uma coisa assim que eu falo assim, Deus abençoa a gente colocando um escudo atmosférico sensacional contra a radiação ultravioleta C. Essa não chega na superfície da Terra. E o ozônio, por causa do oxigênio 2, hein? O O2, e o nitrogênio também segura ele. Mas o B a gente precisa tomar. Se a gente não tomar o ultravioleta B, a gente morre. E os caras começaram a falar que isso aí faz mal. Faz mal porque a gente vive mais, né, seus calhordas, né? E aí arruma um problema com o ozônio, etc e tal, e vão jogar que era o gás da geladeira que fazia isso, meu. Nasce em 1977, em 1976 morre quem? O Dobson. Às vezes eu fico suspeitando, será que eles mataram o cara, né? Porque enquanto esse cara estivesse vivo, eles não podiam colocar esse negócio. De jeito nenhum. O cara provou que isso já existia, sempre existiu. Desde o século XIX já sabiam que tem o ozônio na estratosfera, etc e tal. E aí inventaram essa conversa, protocolo de Montreal, baniu-se os CFCs, em troca de colocar os HCFCs. A indústria química encheu o rodo de dinheiro,
$1,38 passou para $38. Você tinha que jogar tudo fora os equipamentos porque ele era altamente corrosivo. Então o outro era totalmente inerte. Você colocava o outro, estragava, tinha que trocar tudo. Só o edifício da Sears em 92 foi $2 milhões. Colocar dinheiro de hoje, sei lá quantos milhões vai ser. Aí depois o HCFC já nasce com aquecimento global, né? Ele já nasce assim, não, esse aqui ele não vai atacar tanto o ozônio, mas ele aquece muito o planeta. Eu falei, cara, quem que na geladeira vai lá atrás, fura a geladeira e fica querendo aquecer o planeta? Vamos começar por aí, né? Não, porque ele tem mais radiação, sempre uma coisa da radiação. E ao ponto de hoje o IPCC falar que 25% do aquecimento global do planeta Terra são os gases da geladeira. Pasme, né? Então eu não sei como que isso acontece. É ridículo, eles são ridículos. E agora os HCFCs também mudaram para HFCs, e os HFCs têm que ser extintos, já a terceira geração, né? Eles têm que ser extintos agora em 2030, e o substituto eles não sabem mais qual vai ser e tal. Qual era o plano original lá no começo do século XX? Acabar com o processo de refrigeração da humanidade. Porque as pessoas morrem, além de água contaminada, que é a coisa que mais mata no planeta Terra, que é o absurdo. Ainda hoje? Ainda hoje, são milhares de pessoas de diarreia por dia, por mês, são dezenas, centenas por dia, e comida estragada. E a maior parte do mundo pobre está na parte tropical. Então já é ou não é um negócio assim surreal. A gente conta as pessoas, não, é teoria da conspiração. Cara, nunca foi teoria da conspiração. Esses caras odeiam, esses caras realmente odeiam a humanidade. Fica muito claro isso. Que aí é um terceiro nível de discussão, que é a guerra espiritual, né? O que está por trás disso? Não é só ciência, não é só geopolítica, é aquela guerra espiritual de matar a humanidade. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.